Olá pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retas e ângulos, tá? E para começar a nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho da posição relativa entre as retas. Então lembrando que retas são ilimitadas, então quer dizer que eu posso prolongá-la nos dois sentidos, tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima, para baixo, dependendo da posição que essa reta vai estar. Nós usamos letras minúsculas para representar as retas e os pontos a gente usa as letras maiúsculas, tá? E quais são as posições que a reta pode estar lá no plano? Elas podem ser, se eu tenho duas retas, elas podem ser paralelas, né? Ó, o exemplo aqui, R paralela a S, essas duas barrinhas para indicar isso, tá? Isso significa que se eu continuar essas duas retas, né, nos dois sentidos dela, elas nunca vão se encontrar. Então, elas não possuem um ponto em comum. E se eu pensar que na distância entre elas é sempre a mesma, é uma distância constante, tá? Agora, eu tenho duas retas, quando elas têm um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. Então, concorrentes, eu tenho a reta R e a reta S que não se encontram num ponto, né? Aqui, nesse outro exemplo, eu vejo que não tem um ponto de encontro aqui marcado, mas eu sei que se eu prolongar, se eu continuar a reta, elas vão se encontrar num determinado ponto, tá? Então, por isso elas são concorrentes. Agora, eu tenho casos particulares, né? Quando eu tenho o encontro das duas retas num único ponto e elas formam, né, um ângulo de 90 graus, né? Os quatro ângulos aqui vão ser um ângulo de 90, mas eu não preciso representar os quatro, né? Indicação de um ângulo já indica para mim que os outros três também são ângulos de 90. E eu tenho esse símbolo para representar o perpendicularismo entre essas duas retas. Se eu quero medir, né, o ângulo formado por duas retas, né, eu posso usar esse instrumento aqui que é o transferidor, né, coloco ele aqui, né, de uma certa maneira que eu vou ter a linha de fé aqui em cima ou sobre um dos segmentos de reta, e aí eu vou conseguir medir essa abertura aqui, né, a abertura do meu ângulo, né. Então, eu posso usar esse transferidor para medir quantos graus tem um ângulo. E quando as duas retas se encontram num ponto, né, eu vou ter ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui na minha figura eu tenho o ângulo AOB e o ângulo COD. Eles são opostos pelo vértice, que seria este ângulo aqui, é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, né? E também eu vou ter esse ângulo AOC, ele é oposto pelo vértice ao BOD. E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E na geometria a gente fala que eles são congruentes. E essa nomenclatura eu posso ter OPV, né? OPV significa isso, o ângulo oposto pelo vértice. Coloquei dois exemplos aqui, ó. Então, esse ângulo 46 graus é igual a esse ângulo aqui também é 46. 134 aqui também tem 134 aqui. Mesma coisa aqui, ó, 80 com 80, 100 com 100. Outra coisa que a gente pode perceber é que eu tenho essa reta aqui, então esse ângulo aqui é 180 graus. Ou se eu pegar a reta ABC, que é a reta R, 100 mais 80 também dá 180. Aqui a mesma coisa, ó. Esses dois, que são adjacentes, formam 180 graus, tá? Então, uma outra regularidade, vamos dizer assim, que sempre vai estar acontecendo. Ângulos adjacentes, que estão junto aqui, ó. Um de um lado, outro do outro, vamos dizer assim, mas estão junto, formam 180 graus, quando tem duas retas concorrentes, tá? Reta transversal. Então, o que seria uma reta transversal? Então, vamos traçar uma reta T concorrente a R e S. Então, a R e a S eu já sei que elas são concorrentes aqui, né? Olha aqui, tá mais perto e aqui tá mais longe, então elas vão se encontrar num ponto em algum lugar, tá? Então, quando eu pego essa reta, uma reta T que corta as duas, né?
tanto a R quanto a S, num ponto aqui e num ponto aqui, a gente fala que essa reta T é uma reta transversal, tá? E aí, nessa situação, a gente vai ter ângulos internos, as duas retas que são concorrentes, que aí são ângulos C, D, E e F, e os externos que estão fora, que é o A, o B, o G e o H, tá? E se a gente pode observar também que esses ângulos, né, eles são correspondentes, vamos dizer assim, pensando na posição que eles ocupam. O A corresponde ao E. Deixa eu aumentar o zoom aqui, para deixar mais perto. Então, ó, o ângulo A corresponde ao E, o B corresponde ao F, C corresponde a G, D corresponde a H, mas essa correspondência não significa que os ângulos são iguais, porque essas duas retas aqui são concorrentes, tá? Então, coloquei aqui um exemplo também com valor, né? Se a gente olhar aqui, eu tenho as duas retas, a reta R e a reta S, são concorrentes, cortadas por uma reta transversal T, tá? Esses ângulos aqui, eles são todos diferentes, né? O ângulo B é diferente do ângulo F aqui embaixo, o C é diferente do G, eu não tenho uma relação entre esses valores, né? Esses valores aqui não dependem desse, né? São duas situações totalmente separadas. Agora, quando eu tenho as retas paralelas, deixa eu voltar aqui para ter uma visão geral. Agora, se eu pegar a reta R paralela à reta S, a gente vai conseguir observar uma congruência dos pares de ângulos, tá? Mas isso só quando R e S são paralelas, tá? Então, se as retas R e S são paralelas, os ângulos formados pelas retas R e T são congruentes aos ângulos formados pelas retas S e T. Se elas são paralelas, imagina aqui, ó, tem como a reta S é paralela à reta R, se eu arrasto ela aqui, ó, faço esse movimento, ela vai coincidir com a reta R, né? E essa reta T tá cortando as duas, sobre o mesmo ângulo, né? Então, por isso que aqui eu tenho uma correspondência. O ângulo B corresponde ao F, e eles são congruentes, porque tem a mesma medida, 42 aqui, 42 aqui. O C corresponde ao G, também 138. O D e o H também são correspondentes e tem a mesma medida de 42. O A e o E também são correspondentes e medem 38, tá? E além disso, a gente tem os opostos pelo vértice. O B e o D são opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. A e C, F e H também é o PV, oposto pelo vértice, e G também é o PV, que é oposto pelo vértice. Mas eu tenho, ó, na verdade, se resume a duas medidas, 138 graus e 42. Tá? Mesma coisa aqui nesse outro exemplo. Então, eu tenho a mesma correspondência, ó, o A e o E, B corresponde a F, C corresponde a G e D corresponde a H. Eu tenho os opostos pelo vértice. E outra coisa, os ângulos que são adjacentes, né? Se eu pegar A, B, ó, estão do mesmo lado aqui, ó, reta R, então antes estão aqui, somam 180. Se eu pegar aqui esses dois, vai somar 180, aqui também. Então, sempre dois ângulos adjacentes também somam 180 graus. Isso ajuda na hora de identificar alguns valores. Aqui nessas imagens eu identifiquei esses ângulos correspondentes que eu já comentei antes, tá? Então, percebam, ó, ó, o desenho aqui, né? A correspondência. Então, eu tenho 4 pares de ângulos que são correspondentes. E como as minhas duas retas aqui são paralelas, tá? Isso só serve quando eles são paralelos, eles são congruentes. Então, ângulos correspondentes são congruentes, pois eles possuem o mesmo valor, tá? E percebam que eu tô pensando aqui num ângulo formado com uma paralela e no outro formado com a outra paralela, tá? Eu não tô pensando eles junto aqui, tá? Ali junto eles são adjacentes e aí somam 180 graus.
que é o caso dos ângulos suplementares, que daí ficaria desse sentido aqui, né? Se eu pegasse aqui, ó, um do lado do outro, teria essa situação aqui. E aí eles são ângulos suplementares, né? E a medida desses ângulos suplementares é 180 graus, tá? E aí eu tenho os pares de ângulos que tem essa soma em 180 graus destacadas, tá? Então, isso eu tenho que lembrar que só serve se as minhas retas são paralelas, né? No caso de retas concorrentes, não se aplica, tá? Então, retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes, que têm a mesma medida, né? Então, esses ângulos correspondentes são congruentes. Se uma reta transversal a outras retas determina ângulos correspondentes congruentes, então as retas cortadas pela transversal são paralelas. Então, se eu falo aqui tem 30, aqui tem 30, então automaticamente essas duas retas são paralelas, tá? Agora, se eu falar que aqui tem 30 e aqui tem 50, elas são concorrentes. Agora, ângulos colaterais, né? Os ângulos colaterais eles estão do mesmo lado da transversal. Então, ó, tem a reta transversal, eles vão estar aqui do mesmo lado. Ó, reta transversal do mesmo lado. Então, a direita ou a esquerda vai depender da posição, né? Se forem colaterais internos, estão na região interna das paralelas. Então, eu tenho as duas paralelas dentro aqui, ó. Então, eu tenho os colaterais internos. Agora, quando eles estão aqui fora das paralelas, na região externa, daí são ângulos colaterais externos, tá? E esses ângulos colaterais, eles não podem ser adjacentes. Quer dizer que ele não pode ser esse e esse, tá? Um do lado do outro aqui. Tem que ser um aqui em cima e outro aqui embaixo, tá? E eles também são suplementares, eles também somam 180 graus. Então, os ângulos colaterais, a soma também é 180, tá? Voltando aqui nesse exemplo que tem números, né? Se eu pegar o 120, o colateral externo a ele aqui é o ângulo B, é o G. Então, é externo, tá fora. O ângulo B e o ângulo G. Se eu somar 120 com 60, também vai dar 180 graus. O interno seria o de dentro, ó. C e F, tá na região de dentro das paralelas. Então, 120 mais 60 também dá 180. Se eu olhasse nesse daqui, ó, a mesma ideia. Você pegar aqui, ó, o A, colateral externo do H. 138 mais 42 também dá 180. Agora, os ângulos alternos. Eles estão em lados diferentes da transversal. Então, um vai estar de um lado da reta transversal e o outro vai estar do outro. Se forem alternos internos, estão na região interna das paralelas. Se forem alternos externos, estão na região externa as paralelas. Então, ó, alternos, então tá um de um lado, outro do outro. Um de um lado, outro do outro. Que estão entre as paralelas, estão alternos internos. Aqui, ó, tá fora das paralelas, mas um tá de um lado, ó, um tá à direita, outro tá à esquerda. Um tá à esquerda, outro tá à direita. Então, estão regiões em lados opostos, né? Um tá de um lado, outro tá do outro. E também não podem ser adjacentes. Eu não posso pegar esse e esse e falar que são alternos, né? Para ser alternos externos, tem que estar um aqui em cima e outro aqui embaixo. Ou esse com esse. Aí, se estão externos as paralelas essa situação, internos é essa, tá? E eles são congruentes. Então, significa que eles vão ter a mesma medida, né? Então, eles possuem o mesmo valor. Então, se eu pensar que aqui é 120 graus, aqui vai ter 120 graus também. Se aqui for 45 graus, aqui vai ser 45. Se aqui for 100, aqui vai ser 100. Então, alternos internos ou alternos externos têm o mesmo valor. Se a gente voltar aqui nesse exemplo, a gente pode ver isso, né? Alternos internos, DF, 120, 120. CE, 60, 60. Os alternos internos que estão dentro das duas paralelas. Externos, que estão fora. Então, B e H, 120. A e G, 60, tá? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. No item A, no primeiro exemplo, então fala, ó, a seguir temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Qual o valor do ângulo X?
Então, ele já está afirmando que a reta T é paralela à reta S. E ela está sendo, que a reta R é paralela à reta S e ela é cortada por uma reta T, tá? A gente pode resolver isso de mais de uma forma, tá? Eu posso pensar que esse ângulo X que ele tá querendo aqui, se eu somar com esses dois, eles são suplementares. Então, se eu somar x mais 63, tem que dar 180 graus. Então, o ângulo x é suplementar ao ângulo 63. Então, essa seria a justificativa, tá? Então, ele tem que ser 117 graus, porque daí 117 mais 63 vai dar os 180 graus, né? Então, é só fazer 180 e tirar 63. Mas eu posso falar também que ele é correspondente, que esse ângulo do 117 aqui marcado, ele é correspondente ao ângulo X. Se ele é correspondente, ele tem o mesmo valor, ele é congruente, eu não preciso fazer conta. Aí eu já posso afirmar que o X é igual a 117, que eu tenho uma correspondência, né? Intuitivo até eu pensar que a reta R, se eu deslocar ela, que arrastar, esse ângulo coincide com esse, por isso tem a mesma medida, tá? Na letra B, na figura abaixo, M e N são paralelas. Então, já está falando para mim que o M e o N são retas paralelas. Conhecendo a medida de um dos ângulos, podemos determinar a medida dos demais. Assim sendo, A é igual a 130 graus. Determine os demais ângulos. Então, sabendo que o A, então o A está aqui, é 130, então esse daqui é 130. Determine os demais valores. Então, eu posso pensar, né, nos correspondentes. Então, o A corresponde ao E. Então, se o A é 130, E também é 130. Posso pensar no oposto pelo vértice, que a gente já comentou. Então, A e D é oposto pelo vértice, né? Posso até destacar aqui, ó. Tá um de cada lado. Então, aqui é 130 também. Ah, mas se o D é 130, o correspondente a ele aqui é o H, que também vai ser 130. Então, já determinei 3 valores, faltam 4, tá? Agora, eu posso pensar nos ângulos suplementares, que A e B é suplementar, tem que dar 180, tá? Posso pensar também, né, que... Então, se eu pensar que A e B são suplementares, eu já vou achar que o B aqui é 30. Então, se eu pensar que A e B são suplementares, eu já consigo achar o valor de B, porque A mais B tem que formar os 180 graus por serem suplementares. Mas se eu quiser, por exemplo, usar a ideia de colaterais externos, então vou marcar aqui, ó, o H é colateral externo do B. Se eles são colaterais externos, a soma também dá 180. Então, se eu pegar 180 e tirar os 130 que eu já tenho aqui, também vai dar 50, né? Mesma coisa aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo de 50 graus. O C é o oposto pelo vértice, então também aqui vai ser 50. F correspondente ao B, que é 50. E o G é o oposto pelo vértice, que é 50. Né? Então, sabendo um, você consegue identificar todos os demais, tá? Para as atividades. Então, tem uma imagem 1, pede para observar a imagem e responder, tá? Então, visualmente, a reta R e a reta S, elas não são paralelas, né? Porque a distância, vamos dizer assim, entre elas aqui é uma, e essa distância, ela tá ficando cada vez menor. Então, indica que em algum lugar aqui no plano, elas vão se encontrar num único ponto. Então, já sei que R e S são concorrentes. Então, se elas são concorrentes,
a ideia dos ângulos que acontece aqui, né, essa igualdade, aqui, essa congruência não vai acontecer, tá? Mas eu posso falar que o ângulo A e B são correspondentes, isso sim, tá? Então, ângulo A e B são ângulos correspondentes? Sim, né? Porque eles estão na mesma posição, né? Se a gente pensar o ângulo entre R e T, ST, eles estão na mesma posição, né? Não pedia para justificar, mas aí vai uma justificativa. Agora, os ângulos A e B são congruentes, por quê? Então, lembra que congruentes quer dizer que tem a mesma medida. E só vai ter a mesma medida quando R é paralelo a S. Então, a resposta é não, pois R e S não são paralelas. Eu só vou ter a congruência entre os ângulos correspondentes no caso das retas serem paralelas, tá? Que é o que acontece aqui na atividade 2. Então, na figura a seguir, podemos afirmar que as retas R e S são paralelas? Por quê? Então, o que a gente percebe? Que eu tenho a reta R e a reta S. Visualmente, elas estão à mesma distância uma da outra, mas isso não garante muita coisa, né? Mas eu tenho a medida dos ângulos aqui destacados, e esses dois ângulos, eles são correspondentes, que eles estão na mesma posição. E eles possuem a mesma medida, eles são congruentes. Então, se eles são congruentes, as retas R e S são paralelas. Então, sim, pois os ângulos correspondentes são congruentes. Então, eu só vou ter essa congruência, essa mesma medida, quando as retas são paralelas. Se elas são concorrentes, esse ângulo aqui é diferente desse, tá? Então, agora a gente vai para a atividade 2.4, a do caderno do aluno, página 72, volume 3. Então, usando as relações descobertas por você, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Então, na letra A, a gente tem a reta R paralela à reta S, cortada pela transversal T, tá? A gente tem a medida aqui dos 144 graus e a gente quer saber a medida do alfa, tá? O que a gente tem? Que esse ângulo, ele é um ângulo colateral, porque ele está do mesmo lado, externo, porque está fora das paralelas, tá? E os ângulos que são colaterais externos, a soma deles é igual a 180. Então, se eu pegar o 144 e somar com esse ângulo alfa, vai ser igual a 180 graus, certo? Então, eu tenho que o ângulo de 144 mais o ângulo alfa é igual a 180, porque esse ângulo é um colateral externo a esse ângulo aqui, tá? Então, a soma dos dois é 180 graus. Se eu tenho um número mais alto vai dar 180, então eu posso tirar, né? Pegar 180, tirar 144, e aí eu vou achar o valor do alfa. Então, 0 não dá para tirar, 4 empresta. 10 tirou 4, 6. 7 tirou 4, 3. Então, o ângulo meu do alfa é 36 graus. No item B, ele fala só que R é paralela a S, tá? Mas tá faltando aqui a informação que a reta T também é paralela à reta U, tá? Senão eu não consigo aplicar as informações que a gente vai estar aplicando aqui, certo? Então, como R é paralela a S, a reta T é uma transversal. E aqui, o que eu vou ter nessa reta T, que é transversal? O que eu posso verificar aqui? Que esse ângulo de 60, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Então, aqui também é 60 graus, tá? Se aqui é o ângulo de 60, ele tá fora aqui da paralela, aqui também tá fora. Então, tem o colateral externo, porque tá fora. A soma desse mais esse vai dar 180. Quer dizer que o ângulo de 60, né, que é esse ângulo aqui, mais o ângulo Y é igual a 180 graus.
Então, se eu pegar 180 e tirar 60, vai dar 120. Então, esse ângulo Y é igual a 120 graus. Achei o Y. O ângulo X e o ângulo de 60, eles estão entre duas paralelas, que é a reta T e a reta U. Como eles estão internos, só que um está de um lado e outro está do outro. Então, eles são alternos internos. Então, porque um está de um lado, o outro está do outro, então entre as paralelas. Alternos internos têm a mesma medida, então esse ângulo aqui também é o ângulo de 60, tá? Então, o exercício 2.4 era isso. Vou aproveitar o vídeo para mais uma atividade que eu não passei, né, no roteiro, mas está lá na página 74, o exercício 2.2, tá? Então, utilizando o que você já conhece sobre triângulos e retas paralelas cortadas por retas transversais, encontre as medidas dos ângulos X, Y e Z na figura a seguir. Então, ele fala aqui para mim, ó, que AB, que é essa reta aqui, é paralela a DE, e ele quer a medida desses três valores, tá? Então, tem que lembrar que essa reta é paralela a essa. O primeiro valor que a gente mais fácil de identificar aqui, ó, é o Y, porque ele é oposto pelo vértice, né, ao ângulo de 105. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 105, aqui embaixo eu também vou ter um ângulo de 105. Então, esse é o mais fácil. Então, aqui a gente vai usar o que a gente estava aprendendo nesse roteiro, tá? E posso usar outras coisas também, né? Se eu pensar nesse segmento de reta aqui, eu vou chamar ela de T, ela está cortando essas duas retas que são paralelas. Vou chamar aqui de R e S para facilitar, tá? Então, se eu tenho a reta R e a reta S paralelas, cortadas pela T, esse ângulo aqui, ó, está do lado oposto a esse. Então, se ele está do lado oposto, ele é alterno. Se ele é alterno e é interno, ele tem o mesmo valor. Então, se aqui é 40, aqui vai ser 40 também. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Se eu pensar aqui que eu tenho uma reta Q, essa é a minha transversal. Esse ângulo, né? Vou pegar outra marquinha aqui. Esse ângulo tá de um lado da transversal e esse tá do outro. Então, tá alterno. Um tá direito, outro tá esquerdo. Não sei, um tá para cima, outro tá para baixo. Mas eles estão entre duas retas que são paralelas. Então, eles têm a mesma medida. Então, se aqui é 35, aqui também é 35. Uma maneira de verificar se o que a gente fez está certo ou não é fazer a soma desses três ângulos que estão no triângulo. A soma desses ângulos tem que ser 180 graus. Então, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, no CED, 105 mais 40 mais 35, então 5 mais 5, 10, sobe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 180 graus. São os mesmos números que estão em cima, ó, 40, 35 e 105, também vai dar 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Poderia ter usado isso para achar esse valor, né? Porque eu já tinha essas duas medidas. Mas, pensando nas retas paralelas cortadas pela transversal, também resolve, tá? Então, desse roteiro era isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.